Você já se perguntou por que pausamos nossas vidas em datas tão específicas do ano? A história dos nossos feriados prolongados não começa com leis trabalhistas modernas, mas com a fé. No coração da Idade Média, o tempo era ditado pelo som dos sinos das igrejas. O calendário litúrgico católico foi a primeira grande estrutura de organização social que conhecemos. Antes das fábricas, o ritmo humano era sintonizado com os ciclos de colheita e as festas dos santos. Cada celebração religiosa servia como uma válvula de escape necessária para o cansaço do povo. A palavra feriado deriva do latim feriae, que significava dias de repouso dedicados aos deuses. Com a ascensão do catolicismo, essas pausas foram santificadas e integradas ao cotidiano. Mas como uma tradição europeia tão antiga se tornou a base do descanso no Brasil tropical? Os colonizadores portugueses trouxeram consigo não apenas a fé, mas todo o seu relógio espiritual. Nas terras brasileiras, o calendário religioso tornou-se a única proteção legal para os escravizados e trabalhadores. O domingo e os dias santos eram os únicos momentos em que o trabalho pesado era estritamente proibido pela Igreja. Assim, a Igreja Católica moldou a primeira noção de fim de semana prolongado que conhecemos hoje. A estrutura de feriados que vemos hoje é um mosaico de séculos de devoção e negociações sociais. Não se tratava apenas de descanso, mas de uma reafirmação constante da identidade comunitária. As procissões e festas de padroeiros criavam o pretexto perfeito para as grandes pausas anuais. Com o tempo, o Estado percebeu que essas datas eram fundamentais para a estabilidade social. A transição do sagrado para o feriado civil manteve a estrutura das datas católicas intacta. Isso explica por que, mesmo em um Estado laico, o calendário brasileiro ainda orbita o Vaticano. A influência é tão profunda que raramente questionamos a origem dessas folgas. Durante o período imperial, o número de feriados religiosos era drasticamente maior do que hoje. Havia uma preocupação de que o excesso de festas prejudicasse a produtividade da colonia. No entanto, a força popular sempre garantiu que as celebrações essenciais permanecessem. O conceito de feriado prolongado surge quando essas datas caem próximas ao fim de semana. O fenômeno do enforcamento de dias úteis é uma adaptação moderna de uma necessidade antiga de pausa. A Igreja sempre entendeu que a alma precisa de tempo para o transcendente. O descanso não era visto como preguiça, mas como uma obrigação espiritual. Atualmente, o Brasil possui um dos calendários com mais feriados de origem religiosa no mundo ocidental. Isso cria uma dinâmica única onde o sagrado e o profano se misturam nas estradas e praias. O impacto econômico dessas pausas é bilionário, afetando desde o turismo até o comércio. Mas as raízes históricas nos lembram que o valor humano do descanso precede o valor do lucro. A cada feriado, repetimos um ritual de séculos, mesmo sem perceber. A Igreja dividiu o ano em tempos para que a vida não fosse uma linha reta e exaustiva. Essa circularidade do tempo permite que a sociedade se renove periodicamente. Sem essas âncoras religiosas, o tempo moderno seria apenas uma sucessão de dias de produção. Por isso, entender as festas católicas é entender a própria arquitetura do nosso descanso. Ao longo dos séculos, 3 grandes pilares festivos se destacaram sobre todos os outros. Eles ditam não apenas a religiosidade, mas o comportamento de milhões de brasileiros. Mas o que acontece quando essas festas escondem segredos que vão além da superfície? Prepare-se, pois o que descobriremos sobre as 3 maiores festas do Brasil mudará sua visão sobre o próximo feriado. Agora mergulharemos nos detalhes das 3 celebrações que sustentam a alma cultural do nosso país. Começamos pela Páscoa, a festividade que marca o renascimento e define o ritmo do primeiro semestre. Espiritualmente, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte dentro da teologia católica. Esse período exige uma preparação intensa que culmina na Semana Santa e no Domingo de Ressurreição. Economicamente, a Páscoa movimenta bilhões de reais através da indústria de chocolate e do turismo religioso. Cidades históricas brasileiras dependem quase inteiramente desses dias para sustentar seu comércio local. Em seguida, encontramos a explosão de cores e alegria das festas juninas no mês de junho.
Originalmente ligadas ao solstício de verão europeu, elas foram adaptadas para honrar Santo Antônio, São João e São Pedro. No Brasil, essa festa se tornou um símbolo da identidade rural e da resistência das tradições do Nordeste. A magnitude das festas de Campina Grande e Caruaru mostra que o impacto financeiro rivaliza com o carnaval. A música do forró e a gastronomia à base de milho criam uma cadeia produtiva gigantesca no interior. Por fim, chegamos ao Natal, o feriado que encerra o ano com uma mensagem de paz e união. O nascimento de Cristo é o pilar que transformou o Natal na maior celebração do mundo ocidental. O consumo natalino é o motor principal do varejo, sendo responsável pelo maior faturamento anual das lojas. Além das compras, o Natal reforça os laços familiares e promove ações de caridade em toda a sociedade. Analisar essas festas é entender como o sagrado e o profano caminham juntos na história brasileira. Cada feriado prolongado gerado por essas datas é uma oportunidade de reflexão sobre nossos valores coletivos. O impacto econômico não é apenas passageiro, mas estrutural para o desenvolvimento do setor de serviços. Percebemos que sem a influência da Igreja Católica, o calendário brasileiro seria irreconhecível. As festas tradicionais são o tecido que une as diferentes regiões deste país continental. Elas garantem que a memória de nossos antepassados continue viva através de ritos e celebrações. O feriado não é apenas um dia de folga, mas um monumento imaterial da nossa história. No final, celebramos a vida, a fé e a nossa capacidade de parar o tempo para festejar. Compreender essa dinâmica nos torna mais conscientes de como ocupamos nosso tempo e espaço. A preservação dessas datas é fundamental para a manutenção da nossa diversidade cultural. Que cada feriado futuro seja vivido com o respeito que sua origem milenar merece. A influência católica nos feriados é a prova de que a fé moldou a infraestrutura do lazer moderno. Os ciclos de trabalho e descanso são heranças de um passado profundamente religioso. As festas de padroeiros locais também criam microsistemas econômicos em milhares de municípios. O turismo de eventos religiosos é um dos poucos setores que cresce consistentemente no Brasil. A união entre a tradição e o comércio garante a sobrevivência de ofícios artesanais antigos. Ignorar o peso dessas celebrações seria ignorar a própria história econômica do país. O Natal, a Páscoa e as festas juninas formam a espinha dorsal do nosso convívio social. Através delas, encontramos momentos de pausa em um mundo cada vez mais acelerado. Cada oração proferida e cada canção cantada reforçam a nossa humanidade partilhada. A sociedade brasileira encontrou no calendário católico o seu próprio modo de ser e estar. Olhemos para o futuro sabendo que essas raízes são profundas e inabaláveis. Que a beleza dessas festas continue a inspirar gerações por muitos séculos. Encerramos nossa jornada com a certeza de que a tradição é o que nos mantém unidos. Celebre sua história, aproveite sua pausa e valorize a riqueza cultural do nosso Brasil.